Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha, eu venho aqui hoje para convidar vocês a refletirem junto comigo. Será que tu já desenvolveste todas as habilidades necessárias para a execução das tuas tarefas no local de trabalho? Se não, vem comigo. Então, pessoal, nós vamos falar então de duas habilidades que devem ser desenvolvidas por todo profissional que quer crescer dentro da sua carreira. Estamos a falar das hard skills e das soft skills. No entanto, hoje nós vamos falar apenas das soft skills. O que são soft skills? Soft skills, o nome já diz, são habilidades mais soft, ou seja, que aparecem mais sutilmente, ok? Estamos a falar de habilidades de comunicação entre as pessoas. E essas habilidades, elas são muito valiosas. Estamos a falar valiosas no mercado, em geral, no comércio, ok? E que tipo de habilidades são essas? Estamos a falar da empatia, a comunicação, a resiliência, entender o próximo, ok? E que essas habilidades, segundo um autor chamado Daniel Goleman, nada mais são do que habilidades de inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a juventude atual, infelizmente, não tem dado a devida importância para essas habilidades de inteligência emocional, ou chamadas as soft skills, e que são muito determinantes para que a gente consiga ter foco, motivação, capacidade de colaborar com o próximo e sermos altamente produtivos no nosso local de trabalho. Então, é muito importante que nós possamos desenvolver essas soft skills. Por exemplo, para quem ocupar cargos de liderança, vai lidar com pessoas, vai lidar com as emoções dessas pessoas e vai lidar com as suas próprias emoções. Então, é necessário que essas habilidades elas estejam muito bem desenvolvidas. Mas então, quais são essas habilidades, as soft skills? Quais são? Estamos a falar então da flexibilidade. Flexibilidade o que é? É aquela pessoa que consegue se adaptar às mudanças. Desde alteração de cargos, desde alteração de execução de tarefas, até mesmo da alteração de lideranças. Porque diz o velho ditado, nós devemos saber dançar conforme a música. Se temos um líder que ele é mais autocrático, então devemos dançar conforme a música. Se temos um líder que é mais democrático, também devemos saber lidar com isso. Então, ou seja, é nós adaptarmos-nos às mudanças. Isso também pode acontecer dentro da equipa. Nós estamos acostumados a trabalhar com certas pessoas e depois mudam, por termos de rotatividade, mudam e a gente já tem de trabalhar com outras pessoas. Ou ainda na própria execução de tarefas. Estamos a trabalhar numa certa tarefa e depois mudamos, vamos trabalhar com outra tarefa. Então, enquanto nós tivermos essa flexibilidade bem desenvolvida, estaremos aptos e adaptados a mudanças. Outra habilidade das soft skills é a colaboração, ok? O que é a colaboração? É saber trabalhar bem em equipa, porque tem muita gente que trabalha em equipa, no entanto não trabalha bem, ou mesmo não consegue se adaptar a trabalhar em equipa, geralmente prefere isolar-se e fazer a execução das suas tarefas sozinho. É uma habilidade que precisamos desenvolver, porque quando nós fazemos juntos, muitas das vezes fazemos bem melhor, muito mais eficaz e muito mais rápido. Outra habilidade é saber trabalhar sob pressão. Adoro essa parte. Por quê? Porque nós temos que saber conter o nosso stress, ok? E manter sempre aquele foco no resultado, sempre foco no resultado. Aconteceu alguma situação? Não vou me estressar, não vou me preocupar. Vou manter a calma e dizer, ok, vai dar certo, eu vou resolver. Não adianta estar a olhar para o problema. Eu tenho de olhar para a solução. Então é a solução que eu quero. Então eu vou manter o foco aonde? Na solução e não no problema. Isso que se eu manter o foco na solução, eu vou acabar por conter o meu estresse. Outra habilidade muito importante, que é outra soft skill a ser desenvolvida, que eu acho uma das mais importantes, é haver dentro do local de trabalho uma comunicação eficaz. Isso por quê? Comunicação eficaz nada mais é do que nós sabermos nos comunicar de forma clara e objetiva.
E isso acontece muito pouco dentro das organizações. Eu vejo muitas equipas de trabalho em que muitas das vezes um colaborador começa uma certa tarefa e o próximo colaborador tem que dar continuidade à execução dessa tarefa. E muitas das vezes a informação ela não é passada de um colaborador para o outro de forma clara, eficaz e objetiva. Ou seja, o que acontece dentro de muitas organizações? O colaborador está a executar uma certa tarefa, não deixa muitas das vezes o recado e o outro quando vem não sabe o que fazer. Então é muito importante com que a gente muitas das vezes registre o trabalho que está a fazer. Caso não terminou, deixar ali uma orientação por escrito para que o próximo que vier, ele tenha conhecimento até onde se chegou, até onde se fez, para que se possa dar continuidade. E sempre trabalhar com coisas escritas, desde mandar e-mail. Hoje temos outra ferramenta que é o grupo do WhatsApp. Dá para criar grupos, manter a comunicação muito mais fluida e eficaz. Então temos que saber usar essas tecnologias a nosso favor. São tecnologias que ajudam muito rápido para que a gente mantenha uma comunicação eficaz. E como é que eu vou ser claro e objetivo? Ser o mais sucinto possível. Não precisa dar muitas voltas para poder informar algo. Eu tenho que ser claro e objetivo. Olha, vamos fazer assim, assim e assim. Ou então essa execução deve ser feita desta forma. Simples. Outra habilidade é orientação para os resultados. O que acontece muitas das vezes? As pessoas têm que conseguir atingir os seus resultados de forma eficaz. Só que o que acontece? As pessoas elas atingem o resultado, porém não é de forma eficaz. Ou seja, elas fazem a execução das suas tarefas de qualquer jeito. Se, por exemplo, tem que apresentar um relatório à liderança, ela faz o relatório de qualquer jeito, não apresenta um relatório como deve ser, super estruturado, com cabeça, tronco e membros. Então, se é para eu executar um trabalho, eu tenho que executar ele de forma eficaz. A eficiência ela vem desde a qualidade do trabalho, a rapidez dele e a sua clareza nos objetivos. Então, eu tenho que ser eficaz a alcançar esses resultados. Ou seja, eu tenho que fazer com amor aquilo que faço. Se eu não fizer com amor, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí eu não estou a ser eficaz no alcance dos resultados que eu me proponho a alcançar. Outra habilidade importante de ser trabalhada e desenvolvida é a liderança de equipa. Ou seja, temos de ser capazes de ser positivos, de impactar a equipa positivamente e manter os colaboradores sempre engajados. Ou seja, é muito chato a gente trabalhar dentro de uma organização ou com uma equipa de trabalho onde tem um colaborador que é sempre aquele negativo, que para ele tudo vai dar errado, para ele tudo não vai dar certo. Atenção, existe uma diferença entre o ser crítico e o ser negativo. O ser crítico é aquela pessoa que é mais analista, ela vai analisar, é para fazer isso, ok, já calcularam essa situação, já resolveram isso, será que vai dar certo porque vamos fazer dessa forma ou é melhor daquela? Isso é ser crítico, seja analista, é analisar as coisas detalhadamente. Agora, o negativista é aquele que já vai dizer, isso não vai dar certo. Não adianta fazer porque isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Então nem adianta, não vamos estressar, não vamos chatear. Isso é ser negativo. E o líder, ele deve fazer justamente o inverso, ele deve engajar a equipa, ser positivo, trazer motivação, manter a equipa sempre focada no resultado que pretende alcançar. Vocês devem estar a ver esse vídeo e devem estar a perguntar, ok, conheci agora as soft skills, perfeito, agora como é que eu as vou desenvolver? Bem simples. Diferente das hard skills, ok? As soft skills são habilidades que não ficam mensuráveis dentro de um currículo. Vou dar um exemplo. Temos as hard skills. As hard skills são habilidades que nós conseguimos através de uma formação, através de uma certificação. Por exemplo, se eu fizer um mestrado numa universidade fora ou dentro do país, eu vou adquirir essa certificação. Essa certificação é que vai me dar a hard skill, ok? Eu sou mestrado nessa área. Se eu, por exemplo, tirar um curso de inglês, então depois eu vou adquirir essa certificação. Então esse inglês que eu tenho é uma hard skill, ou seja, estamos a falar de habilidades técnicas. Outro exemplo bem prático, eu fiz uma formação do Primavera, então eu já sei trabalhar com o programa de Primavera. Então é uma habilidade técnica, então é uma hard skill. Já as soft skills não são habilidades técnicas e elas muitas das vezes não aparecem dentro de um currículo, ok? Essas habilidades, elas podem aparecer dentro do currículo como habilidades interpessoais, a gente dizer que é comunicativo, empático e tudo mais, mas muitas das vezes como é que os recrutadores eles vão comprovar se a pessoa realmente tem isso? Só colocando na prática, a pessoa trabalhando. E então é o que eu sempre digo, muitos colaboradores eles estão
admitidos dentro das organizações pelo que o seu currículo apresenta, mas depois eles acabam por ser demitidos justamente pelo seu comportamento. Ou seja, porque tudo aquilo que eles muitas das vezes colocam dentro do currículo, dizendo que são empáticos, são comunicativos, proativos, dinâmicos, muitas das vezes não se comprova dentro das organizações. E o que a gente vê na maior parte das vezes, e esses colaboradores acabam por ser demitidos. Então, como é que nós vamos desenvolver essas soft skills? Uma das formas de nós desenvolvermos essas soft skills é fazendo o gerenciamento do nosso tempo. É uma das técnicas que eu procuro usar sempre no meu dia a dia. Assim que acordo, muitas das vezes a partir de casa, então quando eu vou para o local de trabalho, eu procuro sempre escalonar as minhas atividades por prioridades. Ou seja, eu sempre faço as prioridades dela. E ainda sou um pouco antiquado, eu até hoje ainda anoto as coisas tudo sempre numa agenda. É um hábito, não tem como. Há pessoas que têm aquela habilidade de anotar tudo no telefone e tal. E pronto, eu ainda prefiro uma agenda e eu... Nossa profissão, professor, estamos constantemente a escrever. E então, dito isso, agora lembrei-me porque existe um livro chamado A Força do Hábito, de Charles Duhigg. Para quem não conhece, ele foi um jornalista daquele jornal norte-americano New York Times. Então, nesse livro, ele explica que ele percebeu que nos anos 1900, apenas 7% da população norte-americana fazia a higienização da boca. E então a Pepsodent, percebendo essa situação da população americana, ela foi fazendo campanhas, foi coagindo a população a começar a fazer a higienização da boca, publicidade e tudo mais. E ao fim de 10 anos, segundo os estudos, mostram que 65% da população norte-americana já fazia a higienização da boca. Então estamos a querer dizer o quê? Que a Pepsodent trouxe o hábito à população de começar a higienizar a boca. Ou seja, o que é o hábito? O hábito é o nosso cérebro a trabalhar de forma automática. Eu vou tentar ser mais claro. Imagine você que estiver, por exemplo, a aprender a dirigir agora. Então, no início vai ser um bicho de 7 cabeças. Você não vai saber se vai olhar para a estrada, se vai olhar para os sinais, se vai olhar para a mudança, se vai olhar para os pedais. Então vai ser um bicho de 7 cabeças. Mas depois da segunda, terceira, quarta tentativa, vai ser tudo no automático. Tudo. Já vai dirigir, já vai dar uns ralis e tudo mais, já vai acontecer tudo bem mais rápido. Então, isso é a força do hábito. No início, eu também achava chato ter que escalonar as minhas atividades, mas eu fui começar a fazer isso, ganhei hábito, hoje eu não consigo parar de fazer isso. Sempre que eu vou para a rua, eu já tenho todas as minhas atividades programadas, eu sei exatamente o que eu devo fazer nesse dia e nada fica perdido, ok? Então, é uma das técnicas que eu procuro utilizar. Outra técnica que eu procuro utilizar como forma de desenvolver as minhas soft skills é eu procuro criar uma cultura de feedback que não seja tão formal. E se as organizações fizerem isso, vai ser muito proveitoso para os colaboradores. Desde o feedback para o nosso próprio autoconhecimento, como até mesmo para a execução das nossas tarefas. Muitas das vezes chegar para um colega, então colega, como é que achas que eu sou no trabalho? Como é que achas que eu estou? Muitas das vezes o chefe ou líder da equipa dar também feedback à sua equipa, dizer como é que elas estão a desenvolver, quem está a desenvolver mais, quem está a desenvolver menos, quem precisa trabalhar um pouquinho mais, quem poder. Então isso traz uma cultura de feedback dentro da organização. E nem sempre essa cultura precisa de ser formal. Muitas das vezes pode ser informal. Desde nós pegarmos, fazermos uma reunião simples, sairmos para tomar um café e nesse café trazer uma cultura de feedback, aproveitar aquele ambiente descontraído para explicar certas situações. Olha, o trabalho ali não correu muito bem, porque eu acho que faltou aquilo. Aqui não correu muito bem, porque eu acho, ou mesmo entre colegas, dizendo, olha, colega, não gostei muito daquela tua atitude e tal. Ou seja, devemos trazer essa cultura de feedback, desde a execução das nossas tarefas até mesmo para a nossa personalidade, sabermos quem somos. Outra técnica que ajuda muito no desenvolvimento das soft skills, eu li num livro, é uma das que eu não pratico, eu pratico outra, que é a meditação. Eu não pratico muita meditação, eu prefiro praticar a leitura. Eu acho que é própria da minha profissão. O professor geralmente gosta de ler e eu sou muito de leitura. E então eu gosto bastante de ler e sempre que eu leio um livro, procuro ler livros muito de autoajuda, não sou muito de ler livros de histórias, prefiro livros um pouquinho mais voltados para o científico e para o conhecimento em geral. E então isso acaba por me desenvolver, acaba por eu agregar valor para mim.
ok? Eu acabo por ter mais conhecimento, acabo por perceber certas situações e o próprio livro muitas das vezes dá-me feedback de quem eu sou. Ajuda muito no meu autoconhecimento. Então, agora, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a pensarem e refletirem o seguinte comigo. Como é que vocês estão em termos de soft skills? Como é que tens desenvolvido? Será que tens desenvolvido as tuas soft skills? Porque elas são determinantes para o local de trabalho. Segundo pesquisas, mostram que os recrutadores hoje têm dado muito mais valor a essas habilidades que não são técnicas, são habilidades comportamentais. O que acontece? Muita gente procura desenvolver habilidades técnicas, procura ter a formação, quer aprender a trabalhar com Primavera, quer trabalhar bem com Excel, quer ter um curso de inglês, quer fazer uma licenciatura. Perfeito, isso deve constar e são importantes. Mas ainda assim, são as soft skills que vão determinar se você vai conseguir executar bem ou não as tarefas no final das contas. Um exemplo bem prático disso é que, se, por exemplo, se tu ocupares um cargo de gestor ou de líder de uma certa equipa e não tiveres essas soft skills bem desenvolvidas, vais ser taxado de tirano, ok? Tirano por quê? Porque não vai saber trabalhar com as pessoas, não vai desenvolver as pessoas, não vai saber gerenciar as pessoas, não vai saber lidar, não vai conseguir lidar com essas pessoas. Então é necessário nós desenvolvermos os relacionamentos entre as pessoas, é necessário termos uma boa comunicação. É bom quando a gente também tem criatividade no local de trabalho, ok? É até mesmo ser positivo, ter uma postura positiva, ser aquela pessoa boa de se trabalhar, uma pessoa comunicativa, alegre, que dá vontade de estar ali ao lado dele para trabalhar. Isso tudo são soft skills que devem ser desenvolvidas. Mas talvez deve estar a dizer, mas as empresas hoje, elas querem quem tem habilidades técnicas, querem contratar pessoas que saibam falar inglês, pessoas que saibam mexer no Primavera, no Excel e tudo mais. Sim, perfeito, e elas devem fazer isso. No entanto, isso será a porta de entrada, mas a tua permanência, como é que tu vais permanecer nessa empresa? Como é que tu vais continuar ali? Então é necessário nós desenvolvermos justamente essas soft skills, porque as soft skills, elas bem desenvolvidas, elas vão fazer com que a gente se destaque no meio da multidão. Porque é muito fácil saber fazer as coisas, mas é muito difícil o querer fazer as coisas. As pessoas têm que querer fazer as coisas, fazer com amor, fazer aquilo que gostam. Eu vou dar um exemplo bem prático para fechar o vídeo. Imagina, quantas são as pessoas que tu conheces, que muitas das vezes têm formação de A, de B, são super inteligentes, PhD, o que for, mas muitas das vezes nem justifica aquilo que têm. Não fazem jus, acho que é essa palavra, jus, eu acho que sim, não fazem jus àquilo que têm, não é? A formação que alcançaram. Têm formação de A, de B, estudaram muito, fizeram isto e aquilo, mas muitas das vezes trabalham numa empresa, são demitidos, trabalham noutra, são demitidos, trabalham noutra, não se destacam. Quem está a subir de cargo são outros, nem ele que está a subir de cargo. Quem está a subir sempre a desenvolver são outros. Por quê? Porque a habilidade técnica não lhe faz ele destacar-se no meio da multidão. É importante nós termos essas habilidades técnicas, porque agregamos valor à organização e a nós mesmos. No entanto, são as soft skills que vão fazer a diferença, porque as soft skills vão fazer com que a gente faça as coisas bem, vai fazer com que a gente faça as coisas de forma eficiente, ok? Bom, eu espero ter ajudado com esse vídeo e a gente vai se vendo por aqui. Não deixa de deixar o teu like, não deixa de deixar o teu gosto. Eu conto com o teu apoio e estamos juntos. Tchau, tchau.